Hoje eu volto a repetir, nós teremos um tema. Sabe aqueles temas que você fica vidrado ouvindo e não consegue parar de ouvir? Quando ele acaba, você fala, é um recado maravilhoso. O título desse tema é Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. No domingo que vem, haverá uma sequência, um tema extraordinário na sequência destes. Eu diria para você não piscar. Se for possível, não levanta para beber água, não faz nada, se for possível. Porque é daqueles temas que servem para a tua vida a qualquer momento em que você estiver vivendo, seja lá o que for. Maravilhoso. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica em cima, mas cada um veja como sobre edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo. O outro, Deus mesmo, edificando sua igreja. Em Mateus 16, 18, ele diz que ele mesmo edificaria sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O inferno aqui entenda-se como mentira, oposição. Somente um pôde pôr o fundamento. Você não escuta e nem lê nenhum outro apóstolo na Bíblia, nenhum profeta, nenhum rei de Israel, ninguém, nem Davi salmista, nem ninguém dizendo que eu pus o fundamento. Somente um você lê e escuta através da palavra que é ministrada, dizendo que eu, como perito arquiteto, pus o fundamento. Quem é este? Paulo, apóstolo da graça aos gentios. Você também só vê e ouve um, que é o outro, que edificou em cima desse fundamento, sem sair nenhum centésimo de milímetro para o lado esquerdo ou para o lado direito. Porque ele estabeleceu a edificação exatamente em cima daquilo que o outro deixou estabelecido, aquilo que o que lançou o fundamento deixou estabelecido. Então é um que lançou o fundamento e outro que edifica. Dois apóstolos, não tem mais ninguém metido nessa história. Querem ter. Dá até pena de ver alguns aí empolados pela internet, tentando descartar o outro. Todo mundo sabe de quem eles ouviram o que eles estão pregando hoje. E nem corretamente estão pregando, estão doidos para se desviar. Muitos já se foram, já se desviaram completamente. Por quê? Porque não estão na perfeita unidade do Espírito, então completamente estão saindo da palavra. Dá até pena de ver. Querem descartar aquele que não pode ser descartado, porque a própria Bíblia diz que só um que lançou o fundamento e outro que edifica. Não adianta você querer sair fora disso, você não vai conseguir. Esse outro era o próprio Jesus Cristo, mas vestido de um vaso de barro. Assim como o primeiro. O primeiro que veio salvar, que veio tirar o pecado, que veio cumprir a lei, também era Jesus Cristo, só que também estava em um vaso de barro. Saía sangue dele. Saía água, ele sentia quando espetavam nele. Assim como esse outro também. Para edificar sua igreja em 3 medidas: ouro, prata e pedras preciosas. O que o outro veio fazer? Edificar a igreja de Jesus Cristo em 3 medidas. Ouro. Quem é ouro aí? Papai. Prata. Quem é prata? Papai. Quem é pedras preciosas? Papai. Recebamos aquele que veio edificar a igreja de Jesus Cristo. Papai, o edificador da igreja, o apóstolo do doutor Marcelo Willis Becker. Vamos ouvir esta tremenda palavra do Pai de Deus.
TV Gracia apresenta a multiforme sabedoria de Deus, a mente de Cristo, as riquezas do pleno entendimento nos lábios de Jesus Cristo homem. Abba, Pai. Bom, hoje vamos falar da mente. Diga a mente. A mente é sinônimo de teu espírito. Se tu morres, a tua mente não morre, porque a mente não é um membro físico de teu corpo. O demais apodrece, se morre, mas a mente não desaparece. A mente é teu espírito. As pessoas que morrem tem testemunhos de alguns que regressaram, a mente se foi com eles. Paulo uma vez disse: conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, que ouviu palavras inefáveis. E então quer dizer que a mente é importante. Agora, na mente nossa chegam multidões de pensamentos, muitos pensamentos. E então, esse é o forno que Deus usa para ver quando Ele coloca o que é seu. Estão os teus e o que chegam. E então, quão não diria hábeis, mas quão dócil tu és enquanto os teus cessam para que se coloque os dele. Daí depende tudo o que Deus vai fazer contigo, porque daí é que está a medida, conforme a como tu ouves, te será recompensado. Se tu ouves bem, dás fruto a 30, se ouves melhor, dás fruto a 60. Se ouves excelente, dás fruto a 100 por 1. Porque o que vai impedir o trabalho de Deus em tua vida é conforme a como tu escutas e ouves. Porque a fé vem pelo ouvir. Então vamos começar com a escritura em Isaías 55, por favor. A escritura. E depois vamos ao Evangelho. Isaías capítulo 55, no verso 8. Cinquenta e cinco, verso 8. Todos têm? Sim? Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, disse o Senhor. Como são mais altos os céus que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais que vossos pensamentos. Porque como desce dos céus a chuva e a neve, e não voltam para lá, senão que regam a terra, e a fazem germinar, e o quê? E produzir, e dá semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai de minha boca. Não voltará para mim vazia, senão que fará o que eu quero, e será prosperada naquilo para que a enviei. Olha, para que seja prosperada, os pensamentos teus têm que sair do meio. Ele disse: meus pensamentos não são vossos pensamentos. Ele também disse que nós temos a mente de Cristo. Mas, da mesma maneira que a chuva e a neve caem e não retornam, assim também a palavra de Deus cai em tua mente. Mas dependendo se tuas opiniões, se tuas tradições, se teu modo de pensar por causa das contaminações que tu recebestes de parte de tua formosa família, desse sobrenome que tu vives orgulhoso dele,
Se isso vale mais que os pensamentos do Senhor, então essa chuva e essa neve, essa palavra que é enviada, é infrutífera, não dá fruto. Por isso é que ele disse: o semeador saiu a semear e parte da semente caiu em bom terreno, mas parte caiu entre espinhos, entre pedras, na beira do caminho, e ainda que a semente fosse boa, mas por causa das coisas que haviam aí, não deixou a crescer, pois assim mesmo há mentes corruptas, há mentes inchadas, há mentes infladas. Tem gente que não tem a humildade para ser formada. Portanto, o pregador pode ser excelente, a igreja pode ser excelente, mas se a mente não está descontaminada, então Deus envia sua palavra, mas não faz nada, porque encontrou pensamentos pessoais. Veja, e tem muita gente assim. Tu conheces alguém? Saberá Deus se você diz: eu sou um desses. Bom, hoje Deus venha tratar contigo para que os pensamentos dele entrem. É que tem gente que suas opiniões são tão fortes, você nota quando você fala com eles, que não terminou de falar e já estão respondendo. Por isso as pessoas dóceis são tão boas que tu falas e estão me escutando. Estou te escutando completamente. Fale-me. Estou escutando. Não estou nem pensando. Olha que bom isso, que tu te expressas e te escutam. Mas que mal quando tu estás falando, o outro já está falando. Pois escute-me, por favor. Por isso, às vezes, quando as pessoas não escutam, Deus ouve anjos que dizem: olha, temos muita água, podemos mandar água até que haja um dilúvio e se afogue todo. Porque Papai Deus diz: olha, não tem ouvido? Assim que, para que eu vou dar sofrimento a esses meus pensamentos, não estão neles? Como quiser que queiram sofrer, que se afoguem. Por isso morre tanta gente, porque às vezes são espíritos, se não são escolhidos, morrem como animais. Se são escolhidos, então morrem sem recompensa. Deus trata com esses espíritos como nos tempos de Noé, que guardou, reservou no seio de Abraão, como quem diz, a esperança de Abraão, mas os afogou, porque Deus não tem problema com a morte. Tu sim, tu julgas a Deus quando há um acidente e morre alguém, mas Deus não, porque Deus trata com espíritos. Deus, o que se desfaz é de tua carne. Mas, se os pensamentos de Deus encontram lugar em ti, para que morrer? Há que cuidar-te. Há anjos aí que cuidem dele, cuidam do que é bom. Sim. Por isso Deus, para estes tempos, se reservou este evangelho, esta interpretação que me foi revelada, para escolher um povo especial sobre a face da terra, um povo que tem ouvidos para ouvir, um povo que recebe a palavra, um povo que vai afetar as demais famílias com palavras boas, com palavra de graça, com palavra temperada, para que desfrutes do que Deus tem para ti. Um povo que Deus vai a introduzir à liberdade gloriosa dos filhos de Deus, mas tem que limpar-lhes a mente, para que seja prosperada a palavra, os pensamentos. Como estamos na Escritura, vamos ver duas escrituras mais. Vamos ver a Jó, antes dos Salmos. Se estás em Isaías, regressa um par de livros aí para trás. Jó, capítulo 42, verso 2. Respondeu Jó ao Senhor e disse, verso 1, perdão. Depois ao verso 2 que diz, eu conheço que tudo podes e que não há pensamento que se esconda de ti. Olha, tudo o que se pensa, tu podes pensar, mas não se esconde. Quem é o que obscurece o conselho sem entendimento? Portanto, eu falava o que eu não entendia, coisas demasiado maravilhosas para mim que eu não compreendia. Olha, te rogo e falarei, te perguntarei e tu me ensinarás.
De ouvir eu te havia ouvido, mas agora meus olhos te veem. Portanto, me aborreço e me arrependo em pó e cinza. Veja o que diz, vamos agora a Provérbios, capítulo 19. Muitos o quê? Quantos pensamentos? Muitos pensamentos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor que diz. Tu sabes o que significa isso? Que em ti vêm muitos pensamentos. Ano após ano, chegam e chegam, agora o pensamento do Senhor vai permanecer. Mas enquanto chega o pensamento do Senhor, tem que tirar os teus. Isso se converte em um forno que todos os escolhidos vamos passar. Se sofremos com ele, reinaremos. Eu às vezes falo com pessoas que me dizem, olha, agora é que eu venho a compreender, veja que tempo me tomou isso. Quer dizer que a pessoa estava pensando. E então o pensamento do Senhor não podia entrar, porque está cheio, muitos pensamentos chegam à mente e ao coração do homem. E essa é a tua história, abençoado. Tu sabes quanto tu pensas? Tu pensas muito. E tu pensas como vai ser, tu tens um modelo, eu vou fazer minhas coisas assim, e se eu penso que eu vou ser assim, eu vou entrar por aqui, por lá, e finalmente eu vou deixar humilhados atrás. Mas não se sabe se você vai conseguir, porque você não está usando os pensamentos corretos. Agora, tu vais deixar todo mundo para trás, se meter os pensamentos do Senhor. Porque ele diz que tu és cabeça e não cauda. Alô? E é melhor ser cabeça, porque a cauda... De repente a cauda do avião como balança, melhor estar na frente, porque está mais firme, mais atrás. Parece que o avião vai se partir. Mas é bom ser cabeça. Mas para tu seres cabeça, tem que limpar tua cabeça. Para tu ser cabeça, tem que meter coisas boas em tua cabeça. E que melhor os pensamentos do Senhor metidos aí. Veja o capítulo 23 daí mesmo de Provérbios. Capítulo 23, verso 7. O que diz? Veja aí. Estamos falando da sabedoria debaixo do céu. Salomão foi o homem mais sábio debaixo da terra. Debaixo do céu, perdão. Debaixo da terra, não. Salomão tinha a sabedoria debaixo do céu. Agora, Paulo deram a ele a sabedoria acima do céu. Diz, porque qual é seu pensamento em seu coração? Tal é ele. Depende do que tu tiveres em teu pensamento, isso és tu. Tu és o que tu pensas, abençoado. Tu és o que tu pensas, o que estiver aí. Por isso, às vezes, tu fala com alguém e falas, o que tu está pensando? Eu gostaria que tu soubesses o que eu estou pensando. Porque o que estás pensando é o que vai te levar. O que tem te levado são os teus pensamentos, são os que te levaram a todos os passos de tua experiência humana. Até que chegastes à graça e a graça te mudou os pensamentos religiosos, te mudou o modo de que te ensinaram por aí e tu começastes a lavar-te o cérebro com esta palavra e começastes a sentir-te bem. Bom, e esses pensamentos vão te levando e tu és o que tu estás pensando agora. Quer dizer que se melhoramos tua forma de pensar, tu melhoras também. Porque o que há em teu coração, isso és tu, que tu pensas aqui. O coração é este. Aqui não se mete nada de pensamento. É este. Então, por isso é bem importante que trabalhar com tua mente,
Antes era com o corpo. Eram sacrifícios, abstinências, não comas, não bebas, não toques, não faças. Mas então, quando mudou o pacto, depois da cruz, então entrou a mente. E quando entrou a mente, aí Deus tinha o que se conhece como a mente de Cristo. Paulo disse assim, verdade que sim? 1 Coríntios 2,16. Veja o que diz. Vamos agora ao Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz: porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora, com a mente de Cristo, tu crês que tu possas viver bem aqui nesta terra? Pensando como ele pensa. Paulo dizia, nós, os da graça, não os da lei, os da graça temos a mente de Cristo ativada. Você sabe que isso foi que matou a religião? A religião se encontrou com um homem como Paulo ensinando que tudo estava na mente. E então, os apóstolos preferiram seguir uma rotina religiosa de cerimônias e apresentações, de lavamentos, que impediram as pessoas de pensar. E por 2000 anos as pessoas não pensaram. As pessoas antes obraram, as pessoas guardaram. As pessoas, sim, assim é o que ouviam, mas ninguém, nada do conhecimento de Deus. Eu também estava assim. Até que um dia me chegou essa informação, que me arrebataram ao paraíso. E então, de momento, quando eu escutei aquilo, que me chegou à minha mente, veja que eu não olhava nem para o lado, me chegou isso. Eu não vi nada, eu via muito pouco, mas a informação eu a recebia. E ao outro dia, quando eu saí dessa visão, pois eu comecei a pensar diferente. A mente de Cristo, pela primeira vez, se ativou depois de Paulo. Ninguém tinha a mente de Cristo ativada. Todo mundo raciocinava, falavam de graça, mas umas coisas mescladas que não te levavam à verdade desse. Mas desde aí eu comecei a pensar. E então, pouco a pouco, Deus me levava a rechaçar os meus pensamentos. Me dizia, José Luiz, não é tua opinião vai te fazer dano. Elimina a tua opinião e põe a minha. Por isso vocês veem que eu não grito, eu explico. Você já viu o pregador gritando? Veja, diabo! Por todo aí não se ativa isto. Se ativa uma vontade de pegar e correr. Mas eu trato de evitar colocar muitos pensamentos meus. Trato, às vezes, de fazer o mais breve possível para ver se, de alguma forma, a palavra dele cai em tua mente, como cai a chuva e cai a neve. E porque eu sei que essa não retorna vazia. Diz como não retorna, pois se eu consigo colocar em tua mente o pensamento de Deus, esse não retorna vazio. Agora o de José Luiz não. O da carne retorna vazio. Por isso eu vejo as pessoas que às vezes gostam de dar conselhos, as mães que estão sempre, ou pais, veja meu amor, eu te aconselho, eu te aconselho, eu te aconselho, eu te aconselho. E ele diz, sem mamãe, sem papai, sem mamãe. Que mal é ter um pai, uma mãe assim, que está sempre advertindo, veja que isto, veja que isto, veja. Então isso retorna vazio. Ao contrário, isso causa ira, eu vou fazer pior. Agora, a mãe inteligente, o pai inteligente, que pega seu filho e diz, assim diz a palavra de Deus, tu és um anjo perfeito. Deus, tu és um escolhido. Não há droga, não há nada que possa vir contra ti. Não há amizades que consigam sacar. E tu te tiras, sai do meio e deixas que essa palavra entre. Isso não retorna vazio, isso te agarra.
quanto mais tua mente vá se renovando, mais tu odeias as pessoas que falam muito. Que bom as pessoas que falam pausadamente e pouco. Parece que a gente está sempre... Tu não vês que nas muitas palavras há torpezas e há muitos erros? Mas Deus está passando a um povo por um forno. É um forno onde Deus pega e vai te purificando essa cabeça que tens aí para que fales e penses diferente. Que quando tu falares, fales em linha com o que Deus diz. Olha, e serás recompensado, teu nome o porá em alto, porque de ti farei uma grande nação, um povo único. Então nós temos que fazer um trabalho, e esse forno, tu não podes te livrar dele. Aí vem sofrimento, porque aí ele começa a tratar contigo. E às vezes nesse trato se sofre, porque tu cometestes muitas torpezas. E não é que Deus te saca, é que muitas vezes ele talvez tenha te prejudicado, porque talvez tu tenhas fabricado um caminho malzinho, não? Então Deus te pega como oleiro e começa a tratar com esse barro. E começa a dar forma e de momento como que vai te mal. Mas ele vê o teu futuro, que é ele que vai te agarrar e vai te meter por onde tem que te meter. E momentaneamente pode às vezes dar a graça, você diz, mas estou em graça. Olha, que acontece? É que todavia estás vivinho e pegando aí, estás muito vivo. Então Deus tem que moldar-te, acalmar-te, que não sejas respondão nem respondona, que ele te faça pegar leve, que saibas que Deus estava debaixo do controle, porque nenhum pensamento está escondido dele. Ele conhece todos os teus pensamentos. Davi disse, quem é o homem para que tu penses nele? Veja o que diz o Salmo 139, por favor. Salmo, a própria metade da Bíblia. Abre aí. Ó Senhor, tu me examinastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Entendes desde longe o quê? Diga meus pensamentos. Diga, esse é o tema desta noite. Todos os meus pensamentos. Esquadrinhastes meu andar e meu repouso, e todos, diga todos os meus caminhos te são conhecidos. Assim diz Isaías 55, né? Que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Ele conhece tudo, digo, se tu és um eleito. Lembre-se que a Bíblia fala de duas sementes, fala dos que nascem de Caim e fala dos que nascem de Abel, que são famílias dos dois ladrões, um que creu e outro não creu. Os vasos de misericórdia ele fez de antemão para a glória e vasos feitos de antemão para a destruição. Então, há homens que quando morrem e não são escolhidos, homem e mulher que não são escolhidos, quando morrem, morrem como os animais. Ou seja, quando morrem, aí terminou todas as suas memórias, aí não há mais memória deles. Ou seja, que o padre pode fazer a missa dessa, como é que chama a missa quando a pessoa morre? Novenário. E o padre está aí rezando e acendendo vela e o cachorro morto. Isso foi o que nos ensinaram por milhares de anos. Agora, quando os pensamentos de Deus estão aqui, tu dizes, eu não quero um padre aqui acendendo vela, porque esse corpo já entrou em deterioração e esse espírito foi diretamente para o paraíso. Não há coisas como purgatório. Purgar o quê? Se aqui abaixo Cristo com uma oferta só
nos fez perfeito para sempre? Isso esteve escondido por 2000 anos? Você sabe que nossos países, todavia, creem dessa maneira? Imagina como é que estão essas mentes. Imagine subir num avião. Quantos se dão conta? Há aviões que suportam 180, 200. Imagine subir num avião com 200 pessoas pensando assim, você sozinho. Esse avião pode... Neste último voo, vinha uma senhora aí, com umas continhas assim, olha. Contando continhas. Pobrezinha. Mas isso é o que ensinou Roma para ela? Roma não limpa a mente, Roma suja e tranca mentes. Uma missa não desperta uma mente? Isso que faz é que a embrutece mais. Um santinho desses, um selinho assim guardado. Isso não ajuda, é a mente. São os pensamentos, porque nós temos que seguir falando assim, até que todos compreendamos e sejamos hábeis para ensinar a outros. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Há que seguir falando disto até conseguir um trabalho completo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Você se dá conta do que é falar o que não são os nossos pensamentos? É bom falar o que ele fala. Filipenses capítulo 4, verso 8. Verso 8 do livro aos Filipenses diz: No demais, irmãos, tudo o que é, tudo o honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de bom nome, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisto o quê? Há que pensar coisas boas, não más. Tu não podes pensar em juízo, tu não podes pensar que Deus está te vigiando, tu não podes pensar que os demônios estão te seguindo, que te fizeram um trabalhinho, por isso as coisas vão mal. Porque aí não há virtude nenhuma, que tu és um pobre infeliz, que vais morrer enfermo, isso é digno de pensar. Deus quer que tu penses bem, Deus quer que tu penses o que Ele pensa de ti. E pensando bem, vai melhor para você. O homem é o que ele pensa em seu coração. Portanto, o chamado é: teus pensamentos, veja-os bem. Peça que eles paguem pedágio. Que quando vier um pensamento, diga-lhe: identifica-te. De onde vens? Venho amargurar-te a vida hoje. Venho deprimir-te. Porque tu já conheces quando eles vêm. Às vezes é uma ligaçãozinha telefônica que é com ele e te deixa pensando mal. Então tu tens que olhar esses pensamentos, porque veja, os pensamentos nascem do que tu escutas. Por exemplo, Deus disse: veja, meus pensamentos, teus caminhos, assim é minha palavra que eu envio, e tem efeito, as palavras têm efeitos. Quando são de Deus, quando são boas, causam os efeitos em ti.
Mas quando são de pessoas más ou de pessoas que não estão renovados na mente, te falam e causam uns efeitos que te deixam nervoso, te danificam o dia, te danificam a mente. Por isso é que tens que escolher as tuas amizades. Tu não podes andar com qualquer um. Tu tens que andar com gente que fale bem. Aparta-te dessas amizades que sempre estão falando lixo. E até mesmo onde tu trabalhas, tens que usar o proceder, porque tu não és uma pessoa que vais dar mau exemplo de amizade, mas tens que cuidar-te de não alimentar que a outra pessoa seja assim. Ou seja, de vez em quando tens que, olha, espera um pouquinho aí, olha, agora é que eu estava pensando e tem uma ligaçãozinha aqui, espera aí. E cortar essa pessoa para que ela não alimente isso em você. Porque isso não vai te ajudar. E tu tens que estar bem. Tu queres estar bem? Próspero? São? Tranquilo? Para isso, tudo depende de ti. Depende de ti, do que tu estás escutando e do que tu estás falando. Esse é o trabalho. Não peças ajuda a Deus, que Deus não ajuda ninguém. Deus diz, eu já te ajudei. Está aqui escrito. Se Deus fosse ajudar, ajudaria esses países pobres, mas Deus não os ajuda. Ao contrário, Deus ajuda os que têm. Por isso, ao que tem, se lhe dará mais. E ao que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Lembre-se que Deus é mau. Em si, quando ele é mau, ele é bom, porque ele parece mal que as pessoas não entendem ele. Assim que, abençoados, boa noite. Graças, papai, que a cada dia ao despertar, podemos contemplar e podemos confessar a verdade do teu evangelho, assim é? Vamos confessar, cantando. Graças, papai. Graças, Senhor. Graças, Senhor, pela tua palavra em nós, que ela não volta vazia. Agradecidos eternamente, papai, pela nossa escolha. Cada dia ao despertar, cada detalhe que meus olhos podem ver, é por ti, tudo fizestes para mim. Desde as coisas tão pequenas até as coisas que ainda não posso ver, tudo provém de ti. Cada dia ao despertar, cada detalhe que meus olhos podem ver, és por ti, tudo fizestes para mim. Desde as coisas tão pequenas até as coisas que ainda não posso ver, tudo provém de ti. Hoje eu posso desfrutar cada dia, sabendo que tu estás em meus dias. Não me preocupo com nada, teus anjos comigo estão. Tua palavra é a âncora em minha vida, e me sustém e dá a saída. Não necessito de nada, tudo tenho em ti. É graças a ti. Agradecidos, papai, pela tua palavra, que estamos ancorados nela, papai. E ainda passando tribulações, papai, ela nos dá saída. Ah, papai. Cada dia ao despertar,
cada detalhe que meus olhos podem ver. És por ti, tudo fizestes para mim. Desde as coisas tão pequenas até as coisas que ainda não posso ver, tudo provém de ti. Hoje eu posso fazer, hoje eu posso desfrutar cada dia, sabendo que tu estás em meus dias. Não me preocupo com nada, teus anjos comigo estão. Tua palavra é âncora em minha vida e me sustém e dá a saída. Eu não necessito de nada, tudo tenho em ti. Hoje eu posso desfrutar cada dia, sabendo que tu estás em meus dias. Eu não me preocupo com nada, teus anjos comigo estão. Tua palavra é âncora em minha vida e me sustém e dá a saída. Não necessito de nada, tudo tenho em ti, e é graças a ti. Papai, a seu nome, papai, e é graças a ti. E é graças a ti. Agradecidos eternamente, Abba Pai, a seu nome, muitas e muitas glórias.